Por interesse pelos animais, na verdade. Eu nem sabia o que era, mas eu queria ser um zootecnologista, nem sabia o que era isso. Mas eu me interessava por melhoramento genético sem saber o que seria profundamente. Então eu queria melhorar os animais que eu via na fazenda, nas conversas com a família, enfim. Então surgiu da necessidade prática de um melhoramento genético sem saber o que seria isso. Foi, na verdade, um caminho meio natural, né? Eu acho que a universidade tem que ter esse papel de facilitar a chegada do aluno, porque muitas vezes é um caminho natural. O aluno vem no primeiro grau, segundo grau, e o caminho natural é fazer uma faculdade, né? Ou, pelo menos para uma parcela da população, né, brasileira. E eu escolhi medicina veterinária, porque gostava de animais, tinha um contato muito com fazenda, por estar no estado muito rural, como é o Mato Grosso do Sul. E fui meio que naturalmente para a medicina veterinária, que era o que tinha disponível em Campo Grande, facilidade de estudo, uma universidade pública, e foi pelo interesse pelo trabalho com a questão de produção animal e a facilidade de ter um curso. A família na época não tinha grandes condições de bancar um estudo universitário, então o acesso ao ensino público também foi determinante para isso. E chegando na faculdade, também naturalmente a questão da ciência, da iniciação científica, da pesquisa sempre chamou muita atenção, e a partir daí foi também um outro caminho natural, entrando em iniciação científica, buscando o trabalho, logo depois um mestrado, e depois o doutorado demorou um pouquinho, mas logo após o mestrado a parte de graduação, com interesse pela pesquisa, por ciência, e aí o caminho natural do doutorado, pós-doutorado. Nos trabalhos que desenvolvemos em pesquisa sempre foram muito relacionados a questões vindas do setor produtivo. Então sempre buscamos responder às questões de produtividade em relação a tanto a nutrição animal, gestão de propriedades, reprodução animal. Então sempre foram focadas em problemas que o setor produtivo, que as propriedades de pecuária de corte basicamente tinham. Então no começo foram muito mais questões bem técnicas, com aumento de produtividade, aumento de desmama, aumento de peso de bezerros, taxa de fertilidade. O Brasil ainda deixa muito a desejar em relação à produtividade dos rebanhos bovinos, que foi basicamente o que eu tenho trabalhado desde então. No doutorado, mesma coisa, tentando buscar algumas biotecnologias para melhorar a produtividade dos rebanhos brasileiros. E mais recentemente a gente tem voltado os olhos não só para a questão da produtividade em si, né, como índices de produção de carne, abate mais precoce de animais, taxa de prenhez dos animais, mas também relacionando isso com as questões de sustentabilidade. Como que essa produção pecuária, essa produção de carne, ela pode acontecer de uma forma bastante eficiente, mas também sem impactar grandemente os recursos naturais, o meio ambiente, a biodiversidade, com preocupações um pouco mais sistêmicas, como essa produção pode acontecer sem degradação de meio ambiente ou com sustentabilidade ao longo do tempo. A gente trabalha muito com rebanhos, né? Muitas das pesquisas são feitas em instituições, né, como a Embrapa, como as universidades, mas boa parte delas, ou até eu digo que até a maioria delas, são realizadas em propriedades de pecuaristas, onde existem realmente muitas questões a serem respondidas. Então a gente trabalha muito em rebanho, coleta muitos dados nas fazendas, tanto com índices, né, com taxas de prenhez, processos de inseminação artificial, utilização de ultrassonografia. Então a grande parte das pesquisas são realizadas em loco, onde a gente trabalha coletando esses dados, e muitos materiais são coletados, sangue para dosagens hormonais, realização de avaliações metabólicas, fisiológicas. Então
Basicamente, os trabalhos são realizados nas propriedades com coleta de materiais para dosagens hormonais em laboratórios e aí sim utilizando equipamentos mais sofisticados, metodologias mais avançadas que não estão disponíveis aos produtores. E aí a gente traz isso para os laboratórios, para as instituições, para realizar essas dosagens mais aplicadas para responder a parte fisiológica, a parte metabólica que pode explicar os melhores resultados nas propriedades. A inseminação artificial no Brasil ela é uma ferramenta muito eficiente para melhorar a produtividade, né? Então é uma das técnicas, não só ela, mas geralmente quando a gente trabalha nessa avaliação sistêmica do processo produtivo de gado de corte, existem várias metodologias que podem melhorar a produtividade. Então melhora da pastagem, e aí as equipes multidisciplinares são importantes para isso. Mas a gente trabalha com nutrição, é uma ferramenta muito importante, a suplementação alimentar desses rebanhos que são mantidos em pastagem, que a grande maioria dos rebanhos produzidos no Brasil. O confinamento ele tem uma parcela pequena da produção. Então a gente trabalha muito com nutrição, suplementação para melhorar essa produtividade, e a inseminação artificial é uma outra ferramenta também associada com transferência de embriões para melhorar a genética dos rebanhos. Então a gente consegue trabalhar muito com utilização de raças de fora, né, para fazer cruzamento, ou os próprios animais produzidos no Brasil, no caso da raça Nelore, que é basicamente predominante no Brasil, a raça Nelore, que é uma raça indiana, e adaptada ao Brasil, e hoje 80% do rebanho brasileiro é Nelore ou anelorado. Então a inseminação vem como essa ferramenta para melhorar os ganhos genéticos, seja no Nelore ou utilização de cruzamentos para melhorar a produtividade. E também no gado de leite, né? Você consegue implementar muito a genética que muitas vezes vem de fora, né, de outros países, para melhorar a produtividade desses rebanhos. E quando você estava no pós-doc fora do Brasil, também era em pastagem ou em confinamento? No pós-doc a gente levou dados coletados aqui com inseminação artificial. Então a gente buscou alguns parâmetros da inseminação artificial em relação à qualidade de sêmen, com avaliações genômicas, para conseguir melhorar o processo de inseminação artificial no Brasil. A gente levou amostras que foram advindas de processo de pesquisa com inseminação artificial no Brasil, para fazer algumas análises mais avançadas em universidades americanas. Então a gente trabalhou no Missouri em laboratórios que são conceituados com essa questão de avaliação seminal, avaliação genômica, para tentar buscar parâmetros para melhorar a nossa eficiência da inseminação artificial. A Embrapa tem algumas pesquisas que elas são longas, de longo prazo, avaliando bastante o sistema produtivo. Então a gente está finalizando uma pesquisa com a utilização de novilhos precoces, né, para buscar produzir animais desde o processo da inseminação, da escolha da genética, para produzir bezerros de melhor genética, de melhor desempenho, e levar isso até a produção de animais no abate, mais precoces, visando a melhora do desfrute da pecuária, por abater animais mais rápido, de melhor desempenho, e buscando também a melhora da qualidade da carne produzida no Brasil. Então o Brasil é um grande player, produtor de carne, e quando a gente trabalha com precocidade, é um atributo que associa vários outros no sentido de melhorar tanto a qualidade quanto a produtividade dos rebanhos. Então a gente está com um grande projeto de 5 anos, aí já vem trabalhando com esse projeto, buscando melhora na produtividade por buscar animais mais precoces dentro de todo o ciclo de produção. E aí a gente orienta alguns alunos de mestrado, de doutorado, principalmente alunos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde oriento esses alunos nos programas de pós-graduação. Então esses alunos trabalham conjuntamente nos projetos aplicados que a gente trabalha na Embrapa. Então isso é uma ótima ferramenta para o aluno estar junto no dia a dia, vivenciando um processo de pesquisa que é realizado, como a gente falou muitas vezes, em propriedades de parceiros.
E agora, como esse processo é cíclico, a gente está buscando novas fontes de financiamento para uma segunda fase desse projeto. E aí visando muito mais a questão de melhorar a precocidade sexual do rebanho Nelore. Acho que a ciência está na vanguarda, ela traz... primeiro, ela responde muitas questões, né, que precisam, as indagações que o humano tem, o homem tem, né, e ela auxilia a melhorar a vida das pessoas, de uma forma, seja na produção de alimentos, seja na preservação ambiental, seja no conhecimento que as questões que a gente tem, né, do passado, do presente e para o futuro, o que a gente pode descobrir, qual é o caminho que o homem, né, nós aqui no nosso planeta temos a trilhar, para onde a gente vai. Eu acho que a ciência consegue, de uma forma muito eficiente, melhorar a vida do humano e mostrar o caminho aonde ele deveria ir de uma forma que a gente consiga ter uma vida melhor, não só agora, mas também no futuro. Melhorar a sustentabilidade para que a gente consiga viver num planeta que seja capaz de nos suportar aqui sem ser destruído. Acho que, em última análise, é uma ferramenta muito eficaz para melhorar a vida do ser humano. Eu sempre gostei muito de ler, né? Então, eu acho que isso é um dom intrínseco de cada pessoa que deve ser estimulado. Quando criança, eu li e reli várias vezes uma coleção de uma enciclopédia chamada Conhecer e uma coleção de livros sobre animais da África. Isso era a minha literatura cotidiana durante os dias, após a escola. Então, esse interesse pela leitura me despertou muito a vontade de descobrir, a vontade de pesquisar. E depois, aí já mais à frente, eu acho que durante a faculdade, alguns professores foram muito decisivos nessa caminhada para o ramo científico. Eu acho que durante a faculdade, muitos técnicos, muitos profissionais são voltados ou são direcionados para o mercado de trabalho, mas aqueles que encontram os seus tutores, os seus professores, orientadores, esses muitas vezes são os que enveredam para o ramo da ciência. E aí os professores da Universidade Federal, em particular a Maria da Graça, que é uma pesquisadora que dedica a vida para a pesquisa, a Eliane Viana, foram grandes incentivadores para isso. Mas eu acho que no primeiro momento o interesse pela leitura, e o acesso a alguma fonte, mesmo que rudimentar, uma enciclopédia, uma criança que na nossa época não tinha computador, né? E hoje eu acho que o interesse que as crianças, que os adolescentes têm a fonte de informação muito mais rápido, acho que esse interesse é o primeiro despertar para o mundo científico. Eu digo para ele estudar bastante, estude. A gente percebe, eu tenho um filho adolescente, tenho uma filha que quer ser astronauta, e hoje ela está aqui assistindo palestra de astronomia, de astrofísica, e o acesso à informação hoje é muito mais fácil e dinâmico. Então hoje numa internet, num vídeo de YouTube, qualquer fonte dessa, um aluno desse, uma criança, um adolescente, pode ter informações e pode ter uma formação quase que mais completa que uma universidade, né? Então, a minha dica é se aprofundar nos temas que estão disponíveis muito facilmente para esses alunos. Então, a dica é estudar, buscar, conhecer, porque as ferramentas
estão disponíveis, né?